Ok, vamos direto ao ponto. Esta análise detalha uma doutrina tática para emergências psiquiátricas de altíssimo risco. A gente vai além da abordagem clínica tradicional para entrar num território onde a prioridade máxima é a sobrevivência da equipe. A literatura clássica, ela parte do princípio que empatia e comunicação resolvem tudo. Só que na rua, essa premissa é uma armadilha, uma vulnerabilidade letal. Quando uma pessoa em crise aguda perde a capacidade de processar a lógica, a abordagem precisa mudar. A situação deixa de ser clínica e se torna uma operação de controle de crise. Então, o ponto crucial é este. A gente não está falando de terapia. A gente está falando de atendimento pré-hospitalar de combate. A mentalidade, vira a chave completamente. Não é sobre tratamento, é sobre controle tático, gestão do espaço e contenção de danos para a segurança da equipe, de terceiros e do próprio paciente. A nossa missão de hoje está dividida em 5 fases operacionais cruciais. A gente começa com a identificação da ameaça, focando na ISE 10. Em seguida, o engajamento tático. Depois, os protocolos de mitigação de risco. A quarta fase cobre a biomecânica da contenção. E, por fim, o momento que pode definir tudo, o debriefing legal. Vamos para a primeira fase, identificação da ameaça. Aqui, nosso alvo tático principal é uma condição conhecida como Síndrome do Delírio Agitado, ou EDS. É fundamental entender isto aqui. A ESH-DS não é um ataque de raiva. É uma emergência médica aguda. O corpo da pessoa está literalmente num colapso hipermetabólico sistêmico. Essa condição é a principal causa de mortes durante contenções, justamente por ser tratada como um problema de comportamento e não como a bomba relógio fisiológica que realmente é. O que este slide nos mostra é a velocidade aterrorizante desse ciclo letal. A luta extrema gera um calor massivo, causando hipertermia. Isso leva à destruição muscular, que inunda o sangue com ácido lático. O resultado? Uma acidose metabólica profunda. E a combinação desses fatores leva à parada cardiorrespiratória. O sinal mais perigoso não é o grito, mas quando o paciente que lutava com força descomunal, de repente, se acalma. Geralmente, isso significa que ele está morrendo. Para a equipe em campo, o diagnóstico precisa ser visual e imediato. A doutrina aponta para esta tríade tática. Primeiro, a hipertermia faz o paciente arrancar as roupas. Segundo, ele demonstra uma força descomunal e imunidade à dor, fazendo com que armas não letais baseadas em dor falhem. E terceiro, um comportamento bizarro de atração ou destruição de vidros e luzes. A ameaça identificada, a gente passa para a fase 2, engajamento tático. Aqui, o foco é em como se aproximar e controlar a cena com segurança, utilizando geometria e protocolos específicos. Este é um conceito do combate em ambientes confinados, o funil fatal. Portas, corredores, qualquer espaço que force a equipe a entrar em fila única. Parar no marco de uma porta para conversar é um erro tático grave. Ele te prende, bloqueia seu parceiro e te deixa sem rota de fuga para uma investida súbita. Isto aqui ilustra brilhantemente a abordagem correta. Nunca se aproxime em linha reta. A abordagem correta é o V tático, com 2 socorristas se aproximando em ângulos de 45 graus. Isso sobrecarrega o ciclo de decisão do agressor. Ele precisa decidir em quem focar e essa fração de segundo de hesitação é a sua janela de ação. O protocolo de intervenção é relâmpago, swarm and sedate, ou enxamear e sedar. Passo 1. Reconheceu a tríade? Acione suporte avançado e polícia. Passo 2. A abordagem de enxame. 4 a 5 operadores controlam um membro cada, levando o alvo ao solo em segundos para minimizar o tempo de luta. Passo 3. A contenção cria a janela de 10 segundos necessária para a sedação química pela equipe médica. Fase 3. Mitigação de risco. Uma vez que o contato é estabelecido, novas ameaças surgem. Vamos analisar as ameaças biológicas e as biomecânicas, que vêm da própria contenção. A fonte aqui é muito clara. Na psiquiatria de urgência, fluidos corporais são munição. Cuspe e mordidas não são apenas agressões, são vetores de transmissão de patógenos. Uma mordida humana pode ser mais infecciosa que a de um cão, e a exposição exige profilaxia pós-exposição. Para combater essa ameaça, o EPI precisa ser agressivo. Óculos de vedação total são padrão. O spit hood ou capuz anti-scoop é a prioridade número 1 assim que os braços estiverem controlados. E durante a contenção, a técnica de C-clamp na mandíbula é usada para fixar o rosto do paciente contra o solo, longe da equipe. E isso nos leva a uma questão crítica.
que é a segunda grande ameaça desta fase. Como a própria contenção física pode se tornar letal. A resposta é a asfixia posicional. Quando um paciente está de bruços e há peso sobre suas costas ou tórax, o diafragma não consegue se expandir, ele não consegue respirar. A tragédia é que sua luta desesperada por ar é confundida com resistência, o que leva a equipe a aplicar mais peso, causando a asfixia. Isso nos leva à regra de ouro da contenção segura, e não há exceções. Peso zero no centro. O peso corporal da equipe nunca, jamais, deve ser colocado sobre o pescoço, as costas ou tórax do paciente. O que nos leva diretamente à quarta fase, a biomecânica da contenção. Como imobilizar de forma segura? A resposta está na doutrina dos 5 pontos. A imobilização foca nas articulações, não no centro de massa. O operador 1 controla a cabeça. Os operadores 2 e 3 controlam os braços, aplicando peso nos ombros. Os operadores 4 e 5 controlam as pernas, com peso nos quadris e glúteos. E assim que a imobilização é segura, o paciente é imediatamente colocado de lado. E a fonte é categórica sobre isso. A prática conhecida como hog tying, que é amarrar os pulsos aos tornozelos por trás das costas, é terminantemente proibida. Ela eleva o risco de asfixia a níveis críticos. Finalmente, a operação termina com a quinta e última fase, o debriefing legal. O que acontece em campo precisa ser defendido no papel, e o relatório de atendimento é sua blindagem jurídica. Este slide mostra a diferença crucial entre linguagem vaga e uma descrição tática que te protege legalmente. Não escreva paciente agressivo. Escreva paciente empunhava caco de vidro e proferia ameaças de morte. Não diga tivemos que contê-lo. Detalhe: tentativa de desescalada verbal por 5 minutos sem sucesso, evoluindo para contenção tática. Seja específico para provar que a força foi o último recurso. A aplicação metódica desses protocolos é o que separa uma intervenção bem-sucedida de uma tragédia. A clínica pode salvar a mente, mas no terreno, a tática é o que salva a vida da guarnição. O conhecimento técnico desta aula tem como fonte oficial o e-book Emergências Psiquiátricas para Socorristas, desenvolvido pela Reforce Cursos Táticos Especiais e a Força do Resgate.